O maior mito no mundo dos investimentos. Para você ter maior rentabilidade, você precisa correr mais risco. Grande bobagem. Quem fala essa frase ridícula, basicamente são aquelas pessoas que não sabem investir. Elas só sabem apostar. Por isso eles têm esse tipo de pensamento. E são pessoas altamente prepotentes, né? Têm uma prepotência intelectual. Acham que sabem de tudo e não agem com base em dados, mas com base nas suas frustrações. É óbvio que isso é uma mentira. Você não precisa correr mais risco para ter mais rentabilidade. Muito pelo contrário. Existe uma forma simples de você investir, diminuir o seu risco pela metade e ainda aumentar em 30% a sua rentabilidade investindo na bolsa. Vinícius, não tem como. Vou ser mais claro, mais preciso. 33,85% é o que você pode aumentar de rentabilidade na bolsa. E reduzir pela metade o risco do teu investimento. Ou seja, a oscilação dos seus investimentos. Vinícius, não tem como. Tem. E é justamente isso que eu ensino nesse vídeo que vai começar agora. Não é um vídeo curto, não é um videozinho para pessoas que querem enriquecer do dia para a noite. É um vídeo para aquelas pessoas maduras, adultos maduros, que querem multiplicar o seu patrimônio a longo prazo com o passar dos anos. Porque sabem que não existe uma fórmula mágica do enriquecimento. Você precisa ter consistência. Basicamente isso. Quer entender como funciona toda essa estratégia para você já conseguir aplicar a partir de agora? Assiste esse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto em momentos de crise na economia, quanto em momentos de crescimento econômico. Não importa, porque você consegue lucrar independente do cenário, tá? Mas nada do que eu vou te mostrar aqui se trata de especulação de curto prazo, day trade, opções binárias, Ike Option, Forex. Pega essa bobageira, ficar olhando gráfico para investir, ficar olhando notícia. Não, pega essa bobageira, joga no lixo. Eu vou te falar sobre uma forma madura, um método comprovado e validado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é como aumentar em 30% sua rentabilidade na bolsa, reduzindo o risco pela metade. A maioria das pessoas confundem investir na bolsa com investir em ações, sendo que são coisas completamente diferentes. Vinícius, mas eu ouvi falar que a bolsa subiu, a bolsa caiu. Na verdade, no fundo, a bolsa nunca cai, a bolsa nunca sobe, porque a bolsa é um lugar, é um ambiente. Imagina o seguinte, imagina que você vai comprar alface e rabanete. Se tem coisa que eu não gosto é rabanete, Jesus amado. Você vai na feira. E aí, lá na feira tem vários produtos à venda. Tem alface, tem banana, tem maçã, tem laranja, tem bergamota, tem várias coisas, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque a Bolsa de Valores é a feira, é um ambiente, é um local de encontro entre pessoas que querem comprar e que querem vender alguma coisa. Os produtos que tem lá dentro são os investimentos. Então eu posso dizer que a feira é a Bolsa de Valores e as ações são só o tipo de vegetal que é mais vendido na feira, que é mais conhecido na feira. O que as pessoas compram mais? As pessoas compram mais rabanete ou as pessoas compram mais cebola? É óbvio, se você está no planeta Terra, é óbvio que as pessoas compram mais cebola em onde você mora. Então a cebola são as ações. É aquele tipo de vegetal mais famoso. Eu poderia pegar outro exemplo aqui, a banana, a maçã, ou seja, coisas que as pessoas consomem bastante. Só que existem vários outros investimentos, existem vários outros vegetais à venda nessa feira. E esses vegetais e esses investimentos como as ações, eles se valorizam, eles se rentabilizam positivamente, se rentabilizam negativamente e assim por diante. E isso é extremamente importante para tudo que vem a partir de agora, para tudo que eu vou te mostrar hoje e para a conclusão inevitável que você vai chegar. Você precisa ter noção disso. Investir na bolsa é uma coisa, investir em ações é outra coisa totalmente diferente. Vinícius, como eu aumento em 30% a minha rentabilidade investindo só em ações? Bom, não aconselho você a fazer isso, investir só em ações. Isso é uma... Se você investir só em ações, poxa, você vai ter um resultado muito menor do que você poderia ter no longo prazo, tá? Agora,
Como que você investe na bolsa e aumenta em 30% sua rentabilidade? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? Qual é o grande problema de eu investir só em ações, Vinícius? Me explica bem, porque eu já ouvi muito falar sobre ações, eu achava que ações e bolsa era a mesma coisa, eu não entendia que a bolsa era um ambiente onde tem vários outros investimentos, e quando eu combino isso, eu acabo tendo mais resultado no longo prazo. Me explica isso, por que investir só em ações é um problema? Foca comigo. Sempre que você investe em um só investimento, você não está investindo. Você não investe, você está apostando. Sempre que você investe, vou repetir, porque isso é importante. Sempre que você investe em um só investimento, você não está investindo, você está apostando. Por quê? Você está chutando que aquele negócio vai se valorizar, você está chutando que aquele investimento vai subir, você está chutando que você vai ter lucro com aquilo. Mas quem disse que você vai ter lucro com aquilo? Por quê? Existe uma regra fundamental no capitalismo, que é o melhor sistema econômico que a gente já descobriu até hoje. Tem seus problemas, mas é o melhor sistema econômico que a gente já descobriu até hoje. Mas tem uma essência, que tudo se comporta em ciclos. Ou seja, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha 20 anos atrás. 20 anos atrás, quantas crises você já passou? Quantos momentos de crescimento você já passou? Só que a maioria das pessoas não tem clareza disso. Que as coisas se comportam em ciclos. E aí todo mundo é pego desprevenido por uma crise. Como todo mundo é pego desprevenido por uma crise se uma crise é necessária para vir um próximo crescimento da economia? O crescimento leva à próxima crise. A crise leva ao próximo crescimento. E a gente não tem como um país crescer em linha reta. Ele tem momentos de crescimento exagerado, de crise, de crescimento, de crise, e esses ciclos acontecem com o passar do tempo. E os investimentos reagem ao que acontece na economia. Então, se a economia passa por ciclos de crescimento, de crise, crescimento, crise, crescimento, crise, os investimentos, eles são uma resposta para isso. E alguns se valorizam em momentos de crise, outros se desvalorizam em momentos de crise. Exemplo, as ações nos momentos de crise se desvalorizam pra caramba. O que a gente está vendo aí nos últimos meses acontecer, pode ser só o começo das quedas, pode ir muito mais além, mas a gente está vendo as ações caírem por conta da intensificação da crise que a gente está vivendo. Só que tem outros investimentos se valorizando nesse período de tempo e assim por diante. Quando você entende que tudo se comporta em ciclos na economia, no capitalismo, você entende que, opa, se eu investir em uma coisa só, eu vou estar sempre num cenário binário, que ou eu ganho dinheiro ou eu perco. Bom, se eu estou investindo e eu tenho 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder, eu não estou investindo. Eu estou apostando. Faz sentido? Investir, eu tenho uma estrutura que faz com que eu ganhe dinheiro, que eu multiplique meu dinheiro sem eu precisar trabalhar mais por isso. Bom, se eu estou numa sinuca de bico, ou eu ganho ou eu perco, na verdade estou fazendo uma aposta e não estou fazendo um investimento. Outro problema de eu investir só em ações e de eu não ter clareza que bolsa de valorizações são coisas completamente diferentes. Esse é o problema que eu vou te mostrar aqui na tela agora. Isso aqui, ó. E tem um cara que ele vai ter sucesso na vida ainda, um cara chamado Warren Buffett. Eu torço muito por ele, é um cara brilhante, ele vai ter sucesso. Novinho ele, tá chegando nos 100 anos daqui a pouco. Esse cara é o maior investidor do mundo. E esse cara tem uma frase que muito pouca gente entende a frase. Tem várias frases que são faladas e as pessoas não entendem o que elas estão falando. Essa é uma delas. O Warren Buffett diz uma coisa assim: regra número 1 no mundo dos investimentos, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Ponto. Então, a regra ao investir é nunca perca dinheiro. Bom, por que ele fala isso? Por conta disso que você está vendo aqui do lado agora. Vinícius, eu estou vendo um monte de número, não tenho noção do que você está me mostrando aí. Me explica esse negócio. Explico. Calma. Olha só. Nessa tabela aqui, que está no meu lado, eu compilei basicamente 3 colunas, tá? O que acontece se você perde 10%? Se você perde 10%, depois dessa perda você tem que ganhar 11% para você recuperar as perdas que você teve. Quanto tempo demora para isso acontecer? Se você tem uma rentabilidade de 10% ao ano, em média, que é mais ou menos a rentabilidade média de quem investe somente em ações no longuíssimo prazo, não é no longo prazo, é no longuíssimo prazo, 15, 20 anos de investimento pelo menos, 1,1 anos. Então, se a gente parar para olhar, eu vou te mostrar aqui mais tarde, eu até vou dar uma sumidinha aqui, várias vezes, nos últimos 30 anos, 6 vezes as ações já caíram mais de 45%. Nos últimos 30 anos, 4 vezes as ações já caíram mais de 50%. Então olha o seguinte, pega esse raciocínio, entende o porquê que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele fala isso,
tá? Isso é muito importante para o que vem pela frente. Segura, que tudo vai fazer sentido. Olha só. Digamos que você começou e foi lá e investiu com R$1.000, tá? Poxa, Vinícius, eu tenho mais de R$1.000. Poxa, Vinícius, eu não tenho R$1.000. Não importa. Entende o exemplo, que isso é importante. Você pode colocar qualquer valor aqui, tá? De 1 milhão a R$100, tanto faz. Você foi lá, colocou R$1.000. E aí, você entrou justamente num momento, quando? Antes de julho de 2021. Antes das ações começarem a desabar. Antes de maio, antes de junho ali. E, digamos que depois veio uma queda de 50% nas ações, como já aconteceu 4 vezes só nos últimos 30 anos, tá? Basicamente, o que aconteceu com você? Você perdeu 50%, você teve uma desvalorização de 50%. Quanto você tem que ganhar a partir daquele momento, quanto o seu dinheiro tem que se valorizar a partir daquele momento, para você voltar a ter, não é para lucrar, para você voltar a ter a mesma quantidade de dinheiro que você tinha antes. Bom, vamos pensar no seguinte, você tinha R$1.000, passou por uma queda de 50%, agora você tem R$500. Saindo de R$500, se você valorizar o teu dinheiro em 50%, você vai para R$1.000 de volta? Não, você vai para 750. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Exato. Como agora você tem menos dinheiro e investir é multiplicar, quando você perde o principal, quando você perde o patrimônio, o que acontece? O teu dinheiro tem que se valorizar muito mais só para você empatar, para voltar para 0 a 0. Então, imagina o seguinte, você foi lá e investiu 1.000, passou por uma queda de 50%, agora você tem 500. Saindo de 500 para voltar para os 1.000, você tem que valorizar o teu dinheiro em 100%. Só para voltar para o 0 a 0. Não é para ganhar dinheiro, é para empatar. E, tendo a rentabilidade média das ações, você vai levar aproximadamente 7,3 anos para conseguir voltar a ter esses R$1.000. Agora, vamos fazer uma continha um pouquinho mais profunda. Quando você vai no mercado hoje e compara o preço das coisas com o preço das coisas de 2014, 7 anos atrás, 2015, basicamente você vê que o preço das coisas subiram bastante de lá para cá, né? Pois é, então na verdade você nem empataria de forma real, de forma nominal o número empataria. Só que R$1.000 hoje compra muito menos coisas do que R$1.000 7 anos atrás, tá? Mas entende essa lógica? É por isso que o Warren Buffett diz: regra número 1 no mundo dos investimentos, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a bendita regra número 1. Quando você investe em um só investimento, independente se é o teu tio, o teu avô, se aprendeu com o teu pai, que, poxa, investimento que não dá errado é terra, investimento que não dá errado é ouro, investe só em ações, dependendo da crença que for, quando você investe em uma coisa só, você está apostando, você não está investindo. Os imóveis já se desvalorizaram no Brasil durante 22 anos consecutivos, muita gente não vê. O ouro também passa por oscilações negativas, muita gente fecha os olhos para isso, só fica falando o que outras pessoas falam e basicamente não vê a realidade dos fatos e os dados. Tá? Mas basicamente, ó, investir numa coisa só, você está fazendo o quê? Diminuindo o teu potencial de rentabilidade e correndo mais risco. Por que você está diminuindo o teu potencial de rentabilidade? Pelo que eu acabei de te mostrar. Quando você perde muito, você tem que ter uma valorização muitíssimo maior para você voltar para o 0 a 0. Quando você freia as quedas, quando você se blinda das quedas, quando você amortece as quedas, você não tem uma desvalorização de 50% quando as ações caem 50%. Você pode ter uma oscilação negativa de curto prazo? Claro que pode, com certeza. Mas vai ser muito menor. E aí você vai ter muito menos trabalho para recuperar isso. Então, quando você investe numa coisa só, você está apostando, diminuindo o potencial de rentabilidade. Tá? E você corre mais risco. Por quê? Basicamente porque o risco que eu estou falando aqui, existem vários tipos de risco. Mas o risco que eu estou me referindo aqui é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É volatilidade, o risco de perda do patrimônio investido por conta da oscilação dos preços. Tá? Para você conseguir aumentar a tua rentabilidade e reduzir o teu risco ao mesmo tempo, uma coisa que parece loucura, um absurdo, quando a gente fala de retorno e risco, porque existe aquela maldita frase que não faz sentido nenhum de quanto mais risco, mais retorno você tem. Para você conseguir fazer isso, você tem que combinar investimentos de forma estratégica, o que eu vou te mostrar aqui, ações e anti-ações, e fazer algo que eu chamo de rebalanceamento. Que eu vou te mostrar exatamente como tudo funciona por aqui. Vinícius, já escutei alguma vez você falar sobre isso, sobre anti-ações, sobre rebalanceamento. Entendi perfeitamente como funciona. Beleza, por que você não está aplicando ainda? Vai aplicar.
Pode fechar essa live e vai viver tua vida que você tá tranquilo, você não precisa ter preocupação nenhuma mais. Agora, se você não sabe exatamente como isso funciona, isso que eu vou te explicar a partir de agora, vou te mostrar os dados e você vai ver o que acontece no longo prazo se você combina isso, comparando com você lá que investiria somente em ações ou somente em algum outro tipo de investimento, tá? Mas basicamente, ó, eu vou mostrar a tela do meu computador agora para tudo ficar mais claro. Tem muita gente que diz o seguinte: Vinícius, eu não preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque investir em ações no longo prazo vale a pena. As pessoas olham para esse gráfico de valorização e até tem gente que defende, né, uma postura do seguinte: não, as ações elas sobem caindo. Então tá tranquilo, zero estresse. É só entender que eu vou passar por perdas de 50% do meu patrimônio em vários períodos de tempo e vai fazer sentido no longuíssimo prazo, tá? Agora, isso é verdade. Qual é o investimento que tem o maior potencial de rentabilidade? Eu vou tirar aqui cripto, tá? Porque é uma outra esfera, um outro universo de investimento, um outro tipo de risco, um nível de risco muito maior, não dá para comparar com a bolsa. Mas qual é o investimento da bolsa que tem o maior potencial de multiplicação? São as ações. Com certeza. E faz sentido investir em ações, mas não somente em ações. Por quê? Quando que a maioria das pessoas estão começando a investir em ações? Quando as ações já estão lá, ó, subindo pra caramba. Lá subindo pra caramba, lá subindo pra caramba, lá subindo pra caramba, lá subindo pra caramba. Aqui tava todo mundo maluco início de 2021, fim de 2020, início de 2021, querendo investir mais e mais e mais e mais em ações, por quê? Estavam mal acostumados com uma quedinha pontual que demorou muito pouco tempo para recuperar. Só que, justamente nesse momento onde a maioria das pessoas busca e procura as ações, são momentos que precedem desvalorizações de anos, desvalorizações de 50%, 60%. Vou te mostrar um pouco mais a fundo isso, tá? Mas basicamente, o que eu tô te mostrando aqui? Vinícius, você botou uma linha azul aí, eu não tô entendendo nada desse negócio. Tô te mostrando o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa nada mais é que um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Em português, eu posso te dizer assim, ó, que o índice Bovespa, ele nada mais é do que o termômetro das ações, tá? Então, se essa linha azul está indo para cima, significa que as ações estão, em médias, se valorizando, tá? Se a linha azul está indo para baixo, significa que, na média, os preços das ações estão se desvalorizando nesse período de tempo. E aqui você vê a valorização ou desvalorização, e aqui nesse eixo horizontal você vê o tempo, tá? O passar do tempo. E aí o que acontece? Ó, já vou explicar o que são anti-ações. Deixa eu só falar sobre as ações antes. Quando a gente olha num longuíssimo prazo assim, a gente vê, caraca, o negócio sobe caindo. Então, poxa, vou investir que vai valer a pena, vou investir que vai dar certo. Só que, na verdade, a maioria das pessoas começa o seu investimento depois que já está subindo pra caramba. Então, poxa, olha só, como não estava íngreme aqui, eu vejo pela inclinação desse gráfico que ele mede o quê? Ele aponta o quê? Para onde está indo o preço das ações em média. Então, se está pouco inclinado, significa que as ações estão se valorizando de uma forma mais pacata. Se está muito inclinado, significa um movimento muito forte de alta. E a maioria das pessoas começa a investir nesses períodos de tempo, que é justamente o fluxo de um monte de gente, de um monte de dinheiro entrando nas ações, faz com que elas se valorizem pra caramba. Então, é uma relação intrínseca, tá? E aí, o que acontece? Depois de um período de alta, imagina que você está investindo, começou a investir por aqui, e aí você passa pelo quê? Uma queda, uma desvalorização de 62%. Tá no canto inferior direito, olha lá. Uma queda, uma desvalorização de 62%, 63%. Que louco! Depois se valoriza de novo, e aí digamos que você não começou lá atrás, você começou por aqui. E aí você passou por uma desvalorização durante 2, 3 anos de mais de 50%. Mais de 50%. Então, talvez você trabalhou por 10, 15, 20 anos. Talvez você trabalhou por 30 anos. E você coloca o teu dinheiro naquele negócio e desmorona 50%, 60%. Quer dizer que você não vai recuperar? Você pode recuperar, a depender. Se você investir de qualquer jeito, seguindo dica, sei lá. Agora, se você investir direito em ações, você vai recuperar. Agora, é um custo de oportunidade você ter uma ampla desvalorização, depois ver o negócio valorizar e talvez 10 anos depois você volte por 0 a 0. Você perdeu 10 anos de vida, você perdeu 10 anos de investimento, porque você se expôs em um investimento só. E aí, sei lá, pode ser num outro período, tem uma grande valorização, você começa antes, tem uma desvalorização de 60% aqui também, olha lá no canto inferior direito, 55%, quase 60%, depois as ações voltam a subir,
depois elas desmoronam 46%, depois volta a subir, vem mais uma surpresa, desmorona, volta a subir e aqui é o cenário que a gente está vendo aqui desde o meio de 2021, uma queda nas ações, que pode subir, pode cair, mas basicamente a gente não tem como prever o que é que vai acontecer. Pessoas simplistas aceitam investir só em ações e tá tudo bem. Agora, quando você investe só em ações, olha só, entre 2008 e 2017, você pode ver lá embaixo, ó, 2008 e 2017, as ações ficaram sempre no mesmo patamar, mais lá embaixo. Se eu for comparar a inflação do país, o que é inflação, Vinícius? A inflação é o aumento médio dos preços, é tudo que a gente compra no dia a dia. Então, quanto que os preços subiram no país de 2008 para cá, de 2010 para cá, de 2011 para cá, que deu mais ou menos no mesmo lugar? As ações renderam menos que a inflação. Quem investe em ações, quem investiu de lá para cá, digamos, fez um aporte aqui, aqui ou aqui, e depois não fez novos aportes, porque aí levaria muita variável para a gente fazer essa conta, mas quem fez um aporte lá e esperou, basicamente até hoje está perdendo dinheiro. Tem que ver uma valorização aqui de 50%, 60% para empatar. Por quê? Está exposto a passar por muitas quedas. Só que quando você entende e conhece, sabe da existência, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu tenho outros vídeos no meu canal no YouTube onde eu mostro tudo sobre as anti-ações. Você pode entrar depois desse vídeo aqui no meu canal no YouTube e aí você pega lá e vê o seguinte. Digita anti-ações. Digitando anti-ações, você vai ver um vídeo completo sobre as anti-ações e eu explico tudo sobre elas. Mas o que são anti-ações? Regra geral, são investimentos que se valorizam pelo menos 2 a 3 vezes mais do que a queda das ações quando elas caem. Vinícius, me explica direito esse negócio que eu não entendi. Explico, sem problema nenhum. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Olha só. Essa queda das ações aqui entre 2008 e 2016 parece gigantesca, certo? Parece um negócio, meu Deus, isso aqui é um cenário zumbi. Agora, se eu pego um tipo de anti-ação e eu vejo enquanto as ações estão se desvalorizando 40 e pouquinho por cento, deixa eu pegar lá do topo, 47%. Enquanto as ações estão se desvalorizando isso, tem uma anti-ação lá, um outro investimento que se comporta tipo um espelho, olha que louco, tipo um espelho, e se valoriza 150%, eita, interessante esse negócio. Quando eu combino as coisas, eu crio uma estrutura minimamente viável. Quando eu não combino, eu aposto. Eu estou dando um chute, que pode dar certo, pode dar errado, eu posso ganhar, eu posso perder, posso ficar 10 anos empacado, posso ficar mais de 10 anos, de 2008 para cá, empacado. Ou eu posso montar uma estrutura que me dá previsibilidade de resultado. Vinícius, vai me dar 0,5% ao mês, 1% ao mês, 2% ao mês? Não. Se você quer X% ao mês, fica só na renda fixa, não investe na bolsa. Tem oscilação na bolsa também. Agora você pode reduzir isso e aumentar a tua rentabilidade. Por meio do quê? Da combinação entre ações e anti-ações. Tem um outro tipo de anti-ação que se valorizou mais ainda, ó, passou de 230%, 220%, no mesmo período que as ações estavam caindo, menos de 50%. Isso a gente vê com o passar do tempo, tá? Deixa eu pegar um outro período de tempo aqui. Pegar de atenção, vou pegar de 2020 para frente, que a gente teve uma ampla queda nas ações aqui. Olha só. Isso aqui é curto prazo, tá? Eu não gosto de fazer análise, eu gosto de analisar 5 anos para cima. Mas tem muita gente, meu Deus, dessa vez é diferente, porque não sei o quê. Não é diferente, gente. Por quê? Olha só, é um espelho. Por que não é diferente? Eu explico lá nesse outro vídeo sobre anti-ações. Vou pegar um outro período de tempo, de queda nas ações. Mostrei 2020. Deixa eu pegar aqui, ó. 2000, anterior àquele ali de 2008. 2000 a 2003. Olha só. A gente vê aqui uma queda de 53% nas ações, que durou 1, 2, 3 anos. Agora, se eu olhar para as anti-ações, uma delas subiu 136%, a outra chegou a subir 150%. Então, quando eu combino ações e anti-ações e faço algo chamado rebalanceamento, eu vou chegar justamente na base do método investidor sempre em alta. Na base da metodologia testada e validada que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. No longo prazo, tá? Porque a gente não é criança para querer investir para amanhã. Se eu quero ganhar dinheiro para amanhã, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer renda extra. Se eu quero multiplicar meu patrimônio com o passar do tempo, como uma pessoa adulta, madura, aí você continua comigo aqui. Tá, Vinícius, entendi o que você quis falar. Eu entendi que
É um custo de oportunidade eu investir só em ações. Por quê? Porque ao invés de eu estar perdendo dinheiro nessa queda de 60%, nessa queda de 50%, nessa aqui de 55%, nessa aqui de 46%, nessa aqui de 47%, nessa aqui que está começando e está ali nos 20% por aí, 21%, eu posso lucrar também nesses períodos de queda. E aí eu tenho uma estrutura mais previsível, combinando ações e anti-ações, e eu consigo aumentar a minha rentabilidade. Se eu consigo aumentar a minha rentabilidade porque eu lucro também nas quedas, eu também diminuo meu risco. Risco de mercado, risco de volatilidade. Mas Vinícius, faz sentido, mas eu quero que você me prove, porque eu sou o São Tomé. Tá bom, vou te provar. Vou te provar agora. Como? Montei uma planilha aqui para te mostrar exatamente todo esse cenário, tá? Vou te explicar o que você está vendo aqui, esse monte de dado, mas eu quis deixar o mais fiel possível, porque eu não quero que você tenha nenhuma dúvida ou desconfiança de que, poxa, será que o Vinícius está me falando uma coisa certa ou não? Vamos lá, o que eu te mostrei aqui, tá? Anteriormente, eu te mostrei as ações, e aí representados pelo índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, tá? Te mostrei o dólar, que é um tipo de anti-ação, um investimento categorizado como anti-ação, que ele se valoriza quando as ações caem, é inerente ao processo. Por quê? Você vai descobrir lá no vídeo que você vai assistir depois desse sobre anti-ações, só pesquisar no meu canal no YouTube sobre anti-ações, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Porque você vai entender lá, tá? Mas agora, aceita que valoriza quando as ações caem, tá? Em todos os momentos. Quando? No longo prazo. Vinícius, hoje o dólar subiu junto com as ações, caiu junto com as ações. Essa semana, esse mês, não importa. No longo prazo, tá? Ouro. É outro tipo de anti-ação. O ouro se valoriza muito em momentos de crises internacionais, crises geopolíticas, momentos de guerra. Então, eu vou citar alguns episódios aqui, tá? Crise em países desenvolvidos, escândalos contábeis nos Estados Unidos lá em 2003. Um cenário de valorização do ouro. Outro cenário de valorização do ouro. Crise de 2008, a crise do subprime, a crise imobiliária americana. Quebra dos países, falência dos países lá na zona do euro em 2011, 2012 ali, principal representação é a Grécia. 2015, o temor, às vezes não é nem o episódio em si, a situação em si, às vezes é o temor sobre algo que possa vir a acontecer. 2015, o ouro se valorizou bastante por conta do medo que a China poderia entrar em crise naquele momento. Entre 2018 e entre 2017 e 2019, principalmente a partir de 2018, o ouro se valorizou muito por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Você lembra? Então, aí depois, em 2020, você sabe muito bem o que aconteceu e o ouro foi para as alturas. Em todo momento de crise internacional, o ouro ele se valoriza muito. Em momento de qualquer crise, o dólar se valoriza muito e as ações desabam. Então, aqui eu tracei alguns cenários, tá? Como assim alguns cenários? Bom, eu peguei os dados históricos de 2003 a 2015. Vinícius, você tá de sacanagem com a minha cara. Nós estamos em 2021, 2022... E você está me trazendo dado passado? Tô. Por quê? Porque eu não sou charlatão. Eu poderia ser um golpista que só queria te iludir, te mostrar. A maioria das pessoas fazem, né? Olha esse investimento aqui que se valorizou tanto em tal período de tempo. Se você tivesse investido nessa ação de tanto a tanto, você teria ganhado tantos reais. Dane-se, você não investiu, você não adianta nada. Todo estudo anota esse negócio para você não ser passado para trás e ser feito de babaca, de idiota. Anota isso. Muita gente quer te fazer disso. Eu não sou o salvador da pátria, não. Eu só sou íntegro. É diferente. Toda análise, para ser válida, precisa englobar um ciclo de mercado. Vinícius, não entendi nada que você falou. Não precisa entender. Anota. Agora você vai entender. Toda análise, para ser válida, precisa englobar um ciclo de mercado completo. Vinícius, o que é essa coisa? Eu ia dizer um palavrão aqui que a minha esposa já tá me xingando que eu tô falando muito. Mas, não palavrão, uma palavra feia só. O que é ciclo de mercado? Vou parar de me explicar que eu não preciso me explicar. O que é um ciclo de mercado? Um ciclo de mercado nada mais é do que um momento de alta para um investimento seguido de um momento de queda para esse mesmo investimento. Quando eu faço uma análise enviesada, o que eu estou fazendo? Eu pego só um período de alta e analiso esse período de alta e te digo, esse investimento é um ótimo investimento porque olha só o que aconteceu entre 2005 e 2008, dane-se, eu preciso pegar um período de mercado completo. Se eu te mostro só a queda, eu quero denegrir esse investimento, eu vou dizer, poxa, olha como esse negócio desvalorizou.
Eu preciso fazer análise de um ciclo de mercado completo. Um período de alta seguido de um período de queda. Lembra do ciclo de mercado? Expliquei no início. O ciclo de mercado, o que acontece com os investimentos, responde ao que acontece na economia. Então eu preciso pegar um ciclo econômico, que é um ciclo da economia. Esse ciclo econômico gera um ciclo de mercado, que nada mais é que uma valorização seguida de uma desvalorização do investimento, ou pode ser o contrário também, não tem problema nenhum, desvalorização seguida de uma valorização. Aí eu consigo fazer uma análise decente, minimamente decente sobre o investimento. Por quê? Eu estou olhando a realidade. Eu não estou olhando esse investimento nos anos de ouro. Eu não estou olhando esse investimento nos anos de prejuízo, nos anos de queda, nos anos em que ele está indo mal. Eu estou olhando o cenário completo, o cenário global. Sempre que tentarem te enganar, vão fazer isso. Vão pegar só um trechinho e não vão pegar um ciclo de mercado completo. Então, qual foi o último ciclo de mercado completo que a gente teve nos investimentos? E agora tratando especificamente das ações. Foi justamente entre 2003 e 2015. Por quê? A partir de 2015, a gente teve uma alta nas ações, teve uma correção e as ações subiram de volta e a gente está nesse momento aqui de estagnação, entende? A gente está nesse momento de, poxa, o que vai acontecer a partir de agora? Vai subir ou vai cair? A gente tem que ver a cena dos próximos capítulos. Se as ações se desvalorizarem pra caramba, mais aí uns 20%, que pode naturalmente acontecer, a gente vai chegar num outro ciclo de mercado completo. E aí a gente consegue fazer análise disso também. Mas o último ciclo de mercado completo, onde a gente tem todos os dados validados, é entre 2003 e 2015. Por isso que, com o objetivo de ser isento, eu pego esse período para te mostrar o que eu vou te mostrar a partir de agora e a gente vai chegar naquela conclusão dos 30%, correndo a metade do risco. Vamos lá. Peguei esses dados, eu vou te dar a fonte, caso você desconfie e queira conferir, vai com fé. Peguei esses dados aqui do quanto oscilou positivamente ou negativamente o índice Bovespa, que representa as ações, tá? Peguei do dólar também, ano a ano, quanto que valorizou ou desvalorizou em 2013, 2004, 2005, 2006, e do ouro também, tá? As ações pelo índice Bovespa, o dólar pelo próprio dólar, aqui é o código para você ver se você quiser procurar. Peguei tudo do investing.com, uma base de dados bem confiável, e aqui o ouro eu peguei do OZ1, que o OZ1D, na verdade, é o contrato futuro de ouro na bolsa, é onde diversos fundos de multimercados de investimento em ouro, que tem boas estratégias de investimento, investem nesse contrato futuro de ouro, que é a melhor representação para o preço do ouro em reais, tá? E aí, o que acontece? Olha só, se você tivesse investido somente em ações, você teria essa rentabilidade ano a ano e nos momentos de queda, você passaria, por exemplo, 2008 por uma queda de 41%, 2011 por uma queda de 18%, 2013 por uma queda de 15%, 2,91%, 13%. E acumulando isso aqui ia ficar uma brincadeira, tá? Se você investir, e aí no final você teria uma rentabilidade de 284%. Se você investisse em dólar, mesma coisa aqui, tem o ano a ano, tá? E tem a rentabilidade final de 11,9%. E se você investisse em ouro, tem o ano a ano e a rentabilidade final um pouco inferior à das ações e muito melhor que o dólar. Poxa, Vinícius, mas o dólar vale a pena mesmo? Será que faz sentido rendendo tão pouco no longo prazo? Esquece. O dólar não é para rentabilizar muito no longo prazo. As ações é para rentabilizar muito no longo prazo. Esse é o objetivo. O dólar é para te proteger nos momentos de queda. Porque olha só, 2008, se liga nesta linha. Não vou nem dizer para você olhar para o ouro, porque para o ouro você está vendo uma rentabilidade perto das ações, você não está nem desconfiando do ouro. Mas você está olhando para o dólar. Enquanto as ações naquele ano caíam 41%, dentro do mesmo ano, o dólar estava subindo 30%, um processo inerente. Vinícius, mas você falou que as ações sobem mais do que a queda das ações. 2 a 3 vezes. Você está me mentindo, você está me driblando aí. Não, gente, você tem que focar no longo prazo. Um intervalo de 1 ano não é a longo prazo. Por quê? Curto prazo, quanto menor o prazo, mais especulativo é. Então não tem como você garantir o que vai acontecer no curto prazo. Agora, no longo prazo, você vê que em todos os períodos de tempo você tem uma rentabilidade muito melhor quando você combina as coisas. Olha só, em 2011, enquanto as ações caíam, o dólar subia. O ouro também ia muito bem, obrigado. Em 2008, o ouro também ia muito bem, obrigado. 2013, ações despencando, o dólar subindo. E olha só, por conta de uma dinâmica internacional, o ouro se refere à parte internacional.
O ouro se desvalorizou naquele ano. 2014, as ações caindo, o dólar subindo pra caramba, o ouro também subiu pra caramba. 2015, as ações caindo, dólar explodindo, quase 50%, ouro subindo bastante também. Então, eu vejo que se eu investisse isoladamente em um investimento, no outro investimento, o negócio teria esse tipo de resultado, tá? Agora, e se eu combinasse esses caras aqui? E se eu combinasse esses investimentos aqui? O que poderia acontecer comigo? Olha só, é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu montei 3 carteiras aqui, que basicamente, né, que estão com fundo amarelo, que basicamente são 3 combinações entre ações, dólar e ouro. Aqui a carteira X é a mais arrojada dessas 3, a mais agressiva, aquela que se expõe mais à volatilidade. Essa carteira Y é aquela que tem uma menor, digamos que está no meio do caminho, tem uma exposição mediana, tá? Não é, seria para o perfil moderado, digamos assim. E aquela carteira de investimentos que também segue a filosofia do método investidor sempre em alta, segue a estratégia, mas tem uma ramificação um pouco diferente. Ela é muito menos volátil, ela é para pessoas conservadoras. Então o método funciona não só para quem é arrojado, não só para quem é conservador, não só para quem é moderado. Todos os perfis de investidores se enquadram dentro do método. Agora, você lá dentro, você vai decidir, quero me expor de uma forma mais volátil, desde que não me penalize em rentabilidade, ou uma forma menos volátil. Qual o teu nível de tolerância a risco, a oscilação de curto prazo? Qual é a melhor tipo de carteira que vai fazer você realizar os seus objetivos? Só para você ter uma noção, tá? Eu não vou te vender nada nesse vídeo aqui. Nem tem como você entrar no programa Investidor Sempre em Alta hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui. Não autorizo porque não tem turma aberta. Nem se você quiser me pagar 10 vezes o preço, não tem. Mas o Programa Investidor Sempre em Alta é o meu programa de acompanhamento, tá? Onde eu ensino toda a metodologia passo a passo para você ter o maior nível de rentabilidade possível, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Então, o primeiro passo lá dentro do programa é você definir seus objetivos, ter clareza dos valores que você precisa. Quanto que eu preciso para minha independência financeira? Quanto que eu preciso para eu viver dos meus rendimentos? Quanto eu preciso para comprar uma casa que eu quero? Quanto que eu tenho que investir por mês? Qual rentabilidade eu tenho que ter? E com base nisso você vai definir esses percentuais. Então não é um negócio assim, investe tanto aqui, tanto lá, pô, acabou. Poxa, você é mais que um cone. Você não é... Até um cone saberia investir assim. Você acha que assim você vai ter sucesso na vida? Maravilha, você está olhando muito filme, muito seriado, que a tua vida vai mudar assim, sem você fazer nada, sendo preguiçoso. Mas na verdade não. Na verdade, você define seus objetivos, descobre o valor que você precisa e aí você vai ver qual que se encaixa melhor com você, com os teus objetivos, com o teu perfil. Mas, o que acontece? Algo existe em comum aqui. Essas 3 carteiras, a X, a Y e a Z, a arrojada, a moderada, digamos assim, a conservadora, as 3 rendem mais do que qualquer um desses investimentos aqui. E tem muito menos volatilidade. Olha só, no ano, a mais arrojada, vou pegar a mais arrojada de todas. Em 2008, enquanto as ações caíam 41%, essa carteira caiu quase a metade, 23%. Ela é a mais arrojada, ela tem desvalorizações também, mas ela não tem tanta desvalorização. Como não cai muito, não precisa rentabilizar tanto para voltar para o 0 a 0. Por isso que dá mais resultado no longo prazo. Então, olha só, 2011, enquanto as ações estavam caindo 18%, o que estava acontecendo com essa carteira aqui? Estava caindo 10%. 2013, enquanto as ações estavam caindo 15%, essa carteira que estava caindo 11%. Frício, mas você não falou lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Eu achei que eu teria rentabilidade positiva todo ano. Não, isso é uma confusão bem comum, tá? Lucrar nas altas e nas quedas da bolsa significa que você vai ter investimentos se valorizando independente do cenário. Vai ser um ou outro investimento. E você, aplicando as técnicas, o que vai acontecer? Você vai conseguir lucrar muito mais no longo prazo. No intervalo que eu sempre comento. Vai investir na bolsa, foco em pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Menos que isso não dá. Vinícius, mas eu estou vendo aqui nos dados que 2, 3 anos não tem como ficar negativo. Pois é, mas eu te digo 5 anos. Por quê? Por quê? Rentabilidade, o grosso, vem com o passar do tempo, vem com o fazer, com o passar dos rebalanceamentos. Eu quero que você tenha bom resultado, eu não quero que você tenha coisa meia boca. Então, no curto prazo, não tem como te saber o que vai acontecer. Foca em pelo menos 5 anos que não vai dar ruim, não vai dar errado, tá? Beleza. Vamos olhar essa outra carteira mais moderada. Ela já cai menos. Olha essa outra super conservadora. Já cai muito menos num período em que as ações desvalorizam 41%. Olha aqui em 2011.
a mais arrojada cai 10, a moderada caiu 7 e a mais conservadora caiu 2. Olha que louco. E aqui caiu 2, 8 e 5, não passou pelas quedas de 15, 13, 18, 41 e rendeu mais. Olha para esse negócio, entende isso. Você não precisa de mais risco. Você precisa de inteligência. Mas não é inteligência no sentido de, poxa, eu tenho que ser um gênio, eu tenho que ser um CDF, eu tenho que ser... Não, você precisa de conhecimento. Porque aí você pega, com muito pouca volatilidade, você consegue ter um resultado melhor. Não precisa se agoniar, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar nervoso. Pode ser qualquer pessoa. Quando encara uma grande valorização negativa, a pessoa fica pensando, será que eu estou fazendo uma coisa certa? Será que esse negócio funciona mesmo? Será que não funciona? Só que, quando você reduz sua volatilidade, você tem mais resultado. Então, olha só, o que eu vou te mostrar? E ó, uma coisa importante, ó, depois dos anos de queda, a gente vê grandes valorizações. Não necessariamente no ano posterior, geralmente, às vezes demora 1 ou 2 anos, mas a gente já vê que tudo aquilo recupera rápido, diferente das ações, que pode levar muito mais tempo para recuperar. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, 2008 caiu 23, já subiu no ano seguinte 58. Aqui, 17,50, aqui 5,34, Virgem Maria. Olha a diferença. E com o passar do tempo, fazendo os rebalanceamentos, que eu vou te explicar o que é agora, você vai ter esse resultado esperado. Se você investir, basicamente, se você investir nesses 3 investimentos e deixar lá parado, é a mesma coisa que você plantar milho e deixar lá jogado, sem olhar se tem lagarta, que vai destruir tua plantação, sem olhar se está cheio de toceira, se está cheio de mato lá no meio da tua lavoura, e aí você tem que fazer alguma coisa ali. Você vai deixar jogado. Você precisa fazer uma manutenção. Lembra que eu te falei que investir é você armar um mecanismo, é criar uma máquina que multiplica o teu dinheiro para você? Toda máquina, se você vai numa indústria, se você vai numa empresa que fabrica coisas, toda máquina ela passa por uma manutenção preventiva. Talvez você saiba, talvez não, mas eu fui oficial do Exército por 6 anos. E uma das funções que eu ocupei lá foi de oficial de manutenção. Eu era responsável por todos os blindados do quartel, por todas as viaturas. E basicamente a coisa que eu mais fiz funcionar lá, enquanto eu estava nessa função, era a manutenção preventiva de todas as viaturas que tinham no quartel. E quando eu faço essa manutenção preventiva, que é uma manutenção programada, ou seja, eu vejo o que eu tenho que fazer de forma sistemática com o passar do tempo para que a viatura não quebre. Ou seja, o que eu tenho que fazer de forma preventiva para que eu não quebre, para que eu não necessariamente quebre, mas não tenha uma desvalorização muito grande, não deixe de ganhar dinheiro, porque deixar de ganhar e perder é praticamente a mesma coisa. Então, toda máquina ela precisa de uma manutenção preventiva. E a máquina dos investimentos é a mesma coisa. Você tem que fazer um processinho simples chamado rebalanceamento. O que é rebalanceamento? Imagina o seguinte, ó, você foi lá no ano 2003, e aí, digamos que você investiu, é só um exemplo, isso não é bom, não estou dizendo que é bom, só um exemplo. Digamos que você investiu 33% do teu dinheiro em ações, 33% em dólar, 33% em ouro. Concorda comigo que no ano de 2003, as ações se valorizaram 97%. Ah, e olha só, para esses dados, essa comparação aqui, ainda começou com o ano das ações bombando, se valorizando pra caramba. E mesmo assim elas ficaram atrás de todas as possibilidades de aplicações do método investidor sempre em alta. Todas! Da mais conservadora para a mais arrojada. Todas. Mesmo começando com um ano bombástico para as ações. Mas olha só. 33, 33, 33. Tá? E aí, o que aconteceu? Se houve uma multiplicação, uma valorização de 97% aqui, poxa, você ganhou dinheiro pra caramba aqui, hein? Então, as ações que representavam 33% do teu dinheiro agora representam muito mais. No final desse ano vão representar uns 70%. Por quê? O ouro ficou mais ou menos 0 a 0, o dólar teve uma desvalorização de 18%. Então vamos pegar um caso prático. Digamos que você investiu R$1.000, tá? Vou fazer um exemplo na hora aqui para vocês, ó. Vamos lá. Você foi lá e investiu R$1.000 em ações, R$1.000 em dólar e R$1.000 em ouro, tá? O que aconteceu? Isso aqui é no ano 1, tá? Lá em 2003. O que aconteceu em 2004?
No início de 2004, você tem esse valor vezes 1,9733. Ou seja, você tinha 1.000, só que como valorizou 97%, no final do ano de 2013, início de 2004, você tinha 1.973, tá? Agora, quanto que você tinha em dólar? Você tinha vezes 1 menos 0,1831. Aí, o teu dinheiro se desvalorizou. Você tinha 816,90. E com ouro, você tinha o quê? 1.000 vezes 1 menos 0,70. Opa. Você tinha 992,30. Bom, você tinha definido colocar 33% do teu dinheiro em ações, 1/3, tá? 33% do teu dinheiro em dólar e 33% do teu dinheiro em ouro. E tava assim, quando tava R$1.000 em cada lugar. Mas você concorda que depois de um ano o negócio desequilibrou? Estava com muitas ações, muito dinheiro em ações, um pouco menos de dinheiro em dólar e um pouco menos em ouro. Então o que é o processo do rebalanceamento? É o processo de você ver, poxa, qual é o total? Qual é o total dos meus investimentos hoje? Era 3.000 no início, 1.000 em cada lugar. Agora vai ser o quê? O valor atual dos investimentos. Um ano depois, você não tem mais 3.000, você tem 3.782,50. E aí, você vai colocar de novo 1/3 em cada investimento. Então, opa, você tem que ter R$1.260 em cada investimento. O que é o rebalanceamento? É você ver o seguinte, bom, frente ao valor que eu tenho hoje, depois de um ano, tô simulando um rebalanceamento aqui anual, depois de um ano, eu tinha investido R$1.000 em cada lugar. Esse negócio oscilou. Eu tenho que ter 1/3 do meu dinheiro em cada lugar. Bom, depois de um ano eu vou ver qual o valor que eu tenho hoje. E aí eu tenho que colocar 1/3 em cada lugar de novo. Então, poxa, eu deveria ter R$1.260. Basicamente, eu estou com 1.973. Vou vender um pouco de ações. Vou comprar R$400, R$450 em dólar. Vou comprar 270 em ouro. Por quê? Por conta daqueles ciclos. Lembra dos ciclos? Aqui tudo vai começar a fechar. Todo investimento que está subindo, uma hora ele deixa de subir e passa a cair. Todo investimento que está caindo, uma hora ele para de cair e começa a subir, desde que eu saiba analisar como um investidor sempre em alta. Então, enquanto o investimento estiver se valorizando, eu vou vendendo, captando lucro e investindo onde está caindo, onde está se desvalorizando. Justamente para que eu consiga comprar uma maior quantidade desses investimentos, para que eu consiga vender mais e ter um lucro muito maior quando ele se valorizar. Entende? Então, sempre que está subindo, eu estou vendendo, botando lucro no bolso. Sempre que está caindo, eu estou comprando, aproveitando as promoções, aproveitando as Black Fridays que acontecem durante todo o ano. E esse é o processo de rebalanceamento. O processo de recorrentemente eu comprar aquilo que está caindo e vender aquilo que está subindo. E aí, basicamente, se eu fizer esse processo, investir em ações e anti-ações, respeitando uma desses 3 exemplos só que eu coloquei aqui, tá? Nos 3, eu conseguiria ter uma rentabilidade maior que a do investimento em ações, tendo muito menos oscilação no meio do caminho, tendo muito menos volatilidade no meio do caminho. Então, vamos pegar aqui e eu quero te mostrar a diferença de rentabilidade e a diferença de risco, tá? Que é dessas carteiras. Então, vou pegar aqui, ó, a diferença de rentabilidade. Bom, se eu usasse a carteira mais conservadora do investidor sempre em alta, maior possibilidade de conservadora, teria um rendimento 5,34% maior. E quanto de risco eu teria menos? Bom, como que eu vou calcular aqui o risco, tá? Para ser uma forma bem simples de eu calcular aqui. Eu vou pegar a maior desvalorização que a gente teve aqui. Então, eu vou pegar menos 8,26 e vou dividir pela maior desvalorização que eu teria se eu investir só em ações. Menos 41,22. Olha que louco. Eu vou ter que colocar um menos 1. Deixa eu colocar em percentual. Agora vai ficar bom. Olha só. Eu teria 79,96% a menos de risco. Então eu teria menos risco, muito menos risco e um pouco mais de rentabilidade. Vamos pegar essa outra carteira aqui. Essa outra carteira, que é aquela digamos, do perfil moderado, tá? Qual rentabilidade adicional eu teria? Eu teria
é 315,89 menos 284,71. Vai ficar ruim aqui, peraí. Bom, eu teria uma rentabilidade adicional de 31,19%. E qual que seria a minha diferença de risco? Quanto risco a menos eu teria? Bom, vou pegar de novo. A maior desvalorização dessa carteira, menos 17,36%, menos 41,22%. Olha só, menos 1. Eu teria um risco 57% menor. Faz sentido? E eu teria uma rentabilidade 31% maior. E se eu pegasse a carteira mais arrojada? Eu teria uma diferença de rentabilidade de 33,85%, tá? E uma diferença de risco de, vamos pegar aqui, menos 23,15%, divididos por 41,22%, menos 1. O que aconteceria? Se eu usasse a carteira mais arrojada, eu teria 33,85% a mais de rentabilidade e uma diminuição de risco de mercado, de volatilidade, pegando os pontos máximos, as máximas desvalorizações das carteiras com o passar do tempo, de 43%. Uma redução de risco de 43%, um incremento de rentabilidade de 33%. Aqui, ó, na carteira moderada, olha que louco, eu teria 31% a mais de rentabilidade e 57% a menos de risco. E na carteira conservadora eu teria 5% a mais de rentabilidade do que se eu investisse só em ações e 79%, quase 80% a menos de risco. Então, olha que louco. A gente consegue perceber que existe aquela mais rentável, mas existe aquela mais eficiente, que não é a mais arrojada, que não é justamente aquela que tem mais risco. De qualquer forma, mesmo olhando para essas possibilidades, implementando o método, a gente vê que todas são melhores do que se eu investir só em ações e cada uma com a sua peculiaridade. Quero reduzir muito o risco, reduzir muita volatilidade, eu venho para esse caminho aqui. Poxa, quero reduzir, mas eu também quero ter um pouco mais de rentabilidade, eu venho mais para esse clube aqui dos moderados. Bom, não me preocupo com volatilidade de curto prazo. Então, eu vou vir para esse clube aqui dos mais arrojados. Vinícius, tem como eu ser mais arrojado que isso? A partir desse momento aqui, dessa carteira, quanto mais arrojado eu sou, menor a minha rentabilidade. Só que isso aí é um papo para um outro dia, porque senão eu vou ficar horas falando aqui. Mas você conseguiu perceber na prática, eu mostrei os dados, você conseguiu perceber na prática que você consegue ter menos risco e mais rentabilidade com o passar do tempo? Você consegue perceber? Fica claro, gente, fica nítido. E isso é o que está por trás dos resultados dos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Você pode entrar no meu Instagram e você vai ver várias coisas lá, tá? No meu Instagram tem conteúdo todos os dias. E basicamente você vai ver um destaque que tem lá, ó, que é esse fundo verdinho aqui, ó, resultados. E você vai ver o resultado de vários e vários alunos, resultados embrionários, os primeiros anos de investimento, porque eu comecei a ensinar, a passar todo o meu conhecimento de investimentos a partir de 2019, então é relativamente recente. Você vai ver os resultados incríveis e embrionários dessas pessoas que conseguem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E o que eu tô te passando aqui hoje é justamente a base de tudo isso. Esse é o conceito. A galera olha lá, vê os resultados que a galera teve, principalmente do início de 2020 para cá, né? Se a gente for olhar o que está acontecendo com as ações, tá bastante queda. Se a gente pegar quem começou a investir lá no início de 2020 até hoje, está completando aí 2 anos, você vai ver lá nos meus destaques no Instagram. Basicamente você vai ver resultados bem diferentes do investimento somente em ações, porque eles se beneficiaram de todos esses movimentos com o passar do tempo. E tudo isso não é só rentabilidade. Eu não estou falando só de rentabilidade, eu estou falando de tranquilidade. Além de ter mais rentabilidade, você vai ter mais tranquilidade. Você não vai ficar escravo de informação, de notícia, confusão. Você tem coisa para fazer. Se você dedicar mais de 1 hora por mês para investir, está tudo errado. Você não vai perder tempo. Você não vai ter nenhuma dúvida de onde você deve investir agora. Porque você vai saber sempre, você tem tudo estruturado, você tem a Magar montada. Vê o que é a Magar? É justamente essa combinação, essa carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você não vai precisar ter medo de perder metade do seu dinheiro porque as ações caíram 50% de novo, o que já aconteceu 4 vezes só nos últimos 30 anos. Quedas de 45% já aconteceram 6 vezes
só nos últimos 30 anos. Então, eu não estou falando só sobre rentabilidade, eu estou falando sobre tranquilidade, sobre não perder tempo, sobre sempre saber onde investir, sobre não ter dúvida, sobre não ficar confuso, sobre não ficar comendo informação igual uma pessoa super obesa comendo um monte de fast food. É isso que você faz quando fica pesquisando investimento tudo que é canto, porque você não tem clareza. Porque não está investindo com base em dados. Dados claros. Que é justamente, por exemplo, pegar todo esse histórico, pegar toda essa consolidação de tudo isso, entender que, na verdade, o que você precisa não é saber o que vai acontecer a partir de agora. Você não vai saber. Bota a sandalinha da humildade. Você sabe muito menos do que você pensa. Eu sei muito menos do que eu penso. Você tem a mesma capacidade de prever o futuro que um chimpanzé. Então, bota o pezinho no chão. O cara mais poderoso do mundo foi o mais humilde do mundo. Por que você vai ser prepotente intelectualmente? Não faz sentido, achando que você vai conseguir prever o futuro. Não importa o que é que vai se valorizar, o que é que vai subir ou cair a partir de agora. Se você quer lucrar nas altas nas casas da bolsa, importa o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com os investimentos da bolsa. O teu resultado não vem da tua capacidade de prever o futuro, tua habilidade com números. Eu estou te mostrando aqui o compilado de um grande estudo que eu fiz. Mas basicamente você tem que pegar isso e aplicar. O teu resultado vem da tua prudência em seguir o método. Porque basicamente o que nos faz lucrar nas altas nas quedas da bolsa é a fidelidade ao método. É não vir um momento de desvalorização momentânea e eu ficar tremendo, esquecendo das décadas de funcionamento. Esquecendo do porquê as antiações se valorizam. Porque eu tô com medinho. Por que eu tô com medinho? Porque eu não entendi a base direito. Porque eu não entendi que eu preciso focar no longo prazo. Entende? Então, você só tem que fazer isso e deu. Foi lá, analisou, escolheu os teus investimentos. Eu te mostrei o índice Bovespa, que a rentabilidade é péssima, tá? Se você selecionar ações por conta própria, poxa, a tua rentabilidade vai subir muito mais no longo prazo, tá? Isso é muito normal. Tem muita empresa quebrando dentro do índice Bovespa. Então, é um custo de oportunidade também investir no índice Bovespa, tá? Mas, você precisa analisar os investimentos, escolher onde você quer investir. Ok. Investir em ações e anti-ações. Montou tua Magar. Pronto, você vai olhar para os seus investimentos uma vez por mês para fazer o aporte mensal, que sim é importante, não é necessário, mas sim é importante para multiplicação, não para multiplicação. Multiplicação funciona a qualquer momento, mas para você colocar mais lenha na fogueira. Você quer ter um fogo cada vez maior, então tem que colocar mais lenha na fogueira. E você vai fazer isso mensal, por exemplo. Depois você vai fazer os rebalanceamentos. Você pode fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 12 meses. E você vai fazendo esse processo com o passar do tempo e, inevitavelmente, você vai estar lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. E, por consequência disso, você vai estar lucrando mais no longo prazo, correndo menos risco. Percebe? Então, resumo de tudo isso, tá? Para você aumentar a sua rentabilidade e diminuir o seu risco, o que você precisa? Primeiro, não investir só em ações. Segundo, sim, investir em ações e diversificar de forma inteligente investindo em ações, pegando setores diferentes, empresas de tamanhos diferentes, analisando as empresas, pouca dívida, muita lucratividade, analisar o preço disso, ver o setor, tudo isso. Tem que investir em ações de uma forma decente, não querendo. Hoje mesmo eu respondi no meu Instagram. Qual dica você daria para um investidor iniciante? A tua primeira tarefa é deixar de ser iniciante, não é investir. Depois que você tem clareza de como analisar, aí você investe. Mas primeiro você tem que aprender. Depois, investiu em ações, tem que investir em anti-ações também. Se você quer lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Não quer? Tá tudo bem. Investe só em ações, você vai demorar muito mais tempo para chegar onde você poderia. Mas é só uma decisão. Cada decisão tem uma consequência. Você tem que pegar e definir os percentuais de investimento em cada coisa. Ações, anti-ações, outros investimentos que fazem parte do método. Vinícius, eu ouvi você falando sobre fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários não está aí? Porque fundos imobiliários não tinha lá em 2003. Então é melhor eu tirar desse estudo aqui do que eu colocar durante o período de tempo, querer fazer uma gambiarra ali. Não faz sentido. Então, mas tem outros investimentos. Fundos imobiliários, títulos públicos, muito importante e muito rentável para quem sabe investir direito. Tá? E eu defino esses percentuais com base no teu perfil e que casem com os teus objetivos. Quem investe para ganhar dinheiro é doido, é maluco. Você tem que investir para ter a vida que você quer ter, aquela vida que você fecha o olho e talvez você dá até um frio na espinha, você acha que você não consegue chegar lá. É para isso que você investe. Ou melhor, não sei se é para isso que você investe, mas é para isso que eu tô aqui.
É para conseguir te ajudar a você ter a vida que você quer ter. Não só a vida que dá, mas a vida que você realmente quer ter lá no fundo. E aí você vai definir os percentuais, você vai rebalancear periodicamente, vai olhar para os seus investimentos como um organismo vivo. Você não vai se importar se tem um investimento subindo ou outro caindo. Você vai estar investindo em ações também, quando elas caírem 40%. Agora, como que isso te impacta de uma forma global, de uma forma geral? A depender da tua escolha, pode te impactar em 23%, em 17%, em 5%. Tem para todo mundo. Vai mudar a rentabilidade final, mas você tem que se sentir bem nesse processo. Entende? E tudo isso, sem dúvida, sem medo de estar passando por uma queda que vai destroçar o teu patrimônio no meio, sem medo de perder a metade de tudo que você acumulou na vida. Não precisa disso. Zero estresse, porque você está lucrando nas altas casas da bolsa, isso vai te levar naturalmente a ter mais rentabilidade no longo prazo, correndo menos risco. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas. E você me ajuda a conseguir ajudar mais gente. Tem muita gente precisando aprender isso. Tem gente perdendo dinheiro à toa, investindo só em ações, sendo que vai lucrar menos no longo prazo, justamente porque está perdendo mais agora. Então, não faça só isso, compartilha com pelo menos 5 amigos que você tenha, que ou investem ou têm interesse em começar a investir na bolsa. Não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Conto contigo, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.